Olá, esse é o canal Ouse Pensar, eu sou André Porto, teólogo, administrador, ambos bacharel e pensador amador. Eu quero falar com vocês hoje sobre um ponto muito importante que ele passa por todas as pautas que nós temos hoje, tanto nos jornais quanto nas nossas mídias sociais, entre os nossos círculos de amizade e no nosso trabalho. Chama-se respeito. E quando há um desvirtuamento desse respeito, eu quero falar também com vocês sobre preconceito. Aí você pode dizer, eu não tenho preconceitos. Será? Vamos ver o que a gente pode encontrar com relação a isso. Ouça um texto que eu fiz um tempo atrás, que vai ser a base para a gente ter um entendimento maior hoje, para a gente poder expressar esse vídeo, tá certo? Chama-se A Têmpera do Respeito entre Iguais. Porque nós todos somos iguais. Espero que você entenda dessa forma também, tá certo? O preconceito age como o crescimento das ervas daninhas, penetrando as raízes do medo e da aversão em todas as entrelinhas, deixando escancaradas as piores expressões da humanidade, sufocando tudo de bom que surgiria se houvesse alguma oportunidade. Os olhares que enxergam o mundo sob a ótica dos enlouquecidos só conseguem vislumbrar os pontos de vista toscos e distorcidos, revelando tudo de que pior existe e faz parte da alma dos viventes, destilando o veneno da discriminação destinados aos que são considerados por outros como sendo diferentes. No jardim de nossa mente, dia após dia, ideias diversas promovem revoluções, boas ou ruins, né? Umas construtivas, outras ligadas à destruição e outras formas de vãs seduções. Neste jardim e revoluções que eu citei, somos tentados por inclinações e culturas maliciosas. Porém, o ato de respeitar as diferenças deve ser sempre as nossas armas mais poderosas. Independente de qual raça, cor, cultura, sexo estiverem representadas no meu e no seu semblante, o respeito às diferenças não tem preço, nem pode ser negociável ou ter critério oscilante. Mesmo diante das forças obscuras, as vozes da igualdade nunca devem ser negligenciadas, para que a temperança, o respeito e a sensatez venham sempre a ser evidenciadas. O que eu quero dizer com isso? O ponto básico desse pensamento que eu quis trazer hoje para vocês nesse vídeo é cuidado com as ervas daninhas. Você pode achar que você não tem preconceito, mas se você é um ser humano, você tem inclinações, você tem formas de enxergar o mundo. E é natural que o ser humano observe o que é diferente, aquilo que ele encara como sendo normal, como sendo uma coisa que, entre aspas, em algum momento vai ser digno de sofrer um preconceito, sofrer uma aversão. Exercer, eu falo que o respeito é como se fosse um músculo. Se você não exerce ele não é forte. Ele não consegue fazer aquilo que ele tinha que fazer. Ele atrofia e o preconceito cresce. As ervas daninhas crescem. E quando a gente menos espera, a aversão, o ódio crescem em nossa vida. Todos os seres humanos têm um potencial enorme para o bem, mas também tem um enorme potencial enorme para o mal. As coisas realmente erradas, o desrespeito, o preconceito e aquela coisa de tornar o outro menos do que um ser humano, como aconteceu já em nossa história no nazismo e outras situações, certo? Quando olharam, por exemplo, o nazismo, olharam para os judeus como se fossem menos do que seres humanos. No tempo da escravatura, em que os de pele mais escura eram encarados como sub-humanos. E a gente sabe que não é dessa forma que acontece. Hoje em dia, o que pode acontecer? As temáticas estão todas afloradas. O preconceito ele pode vir da parte política, o preconceito pode vir da parte religiosa, o preconceito pode vir da parte de formação familiar. Tem gente que tem preconceito com relação aos nordestinos. Tem gente que tem preconceito que mora aqui para baixo, né, na parte do sul do país, e isso é errado. E todos têm uma contribuição. Eu mesmo sou casado com uma pessoa que veio do Nordeste, extremamente
preparada e assim, uma contribuição enorme e até paciência. Depois, um dia a gente faz um vídeo junto para a gente falar sobre isso. Agora, tem gente que tem preconceito com relação a opções sexuais. Ah, porque essa pessoa é LGBT, me desculpe que eu não sei todas as siglas, mas se ela é uma lésbica ou se ela é um homossexual masculino, a pessoa olha para ela como se fosse menos do que é a pessoa que está observando e tem preconceito. Isso é uma mentira. Nós temos amigos que têm uma união estável, que são extremamente pessoas de extremo respeito e que demonstram às vezes muito mais respeito do que aqueles que tratam eles de maneira errada. Aí tem a parte política. Se a pessoa é direita, se a pessoa é esquerda, eu sempre volto nessa tecla porque hoje a temática é essa. Mas agora a religiosidade entra nisso, né? Porque a religiosidade, ela tem um ponto seguinte, inclusive dentro do próprio cristianismo, vamos dizer assim, certo? O cristianismo, o católico olha para o evangélico como sendo um protestante. E às vezes para eles assim, tem certas coisas que não são, não pode ser levado em conta daquilo que a pessoa é ou diz ou faz. E o evangélico olha para o católico como sendo também, essa pessoa é considerada um idólatra, isso e aquilo, e nesse ponto ele também não pode ser levado em conta. Eu estou só dizendo um pedacinho, mas dentro do próprio evangelho, entre os evangélicos e os protestantes, existe também uma pequena diferença entre pentecostais, os neopentecostais, os tradicionais, e aí tem uma série de também preconceitos que pode acontecer aí. Eu não vou nem citar o seguinte, dentro do hinduísmo tem coisas também desse aspecto, dentro do budismo tem isso também, no espiritismo, então, falamos que tem o alto espiritismo, o baixo espiritismo, sei lá, existem várias derivações que podem ser levadas em conta. Mas aí, esse pontinho que chama-se diferença, é isso que leva a gente a ter e desenvolver essa erva daninha chamada preconceito. Qual é a chance de eu ter isso? Muita. E qual é a chance de eu conseguir enfrentar? Se você fizer todos os dias uma análise de si mesmo. O que é que me causa aversão? O que é que me leva a entender a uma determinada pessoa que passou por mim, eu não quis ela perto de mim, eu gerei uma certa aversão. O que é isso? É normal isso? Não, não é normal. Respeito é normal. Sempre vai ser. E aí nesse aspecto eu quero dizer para você o seguinte, a chave para tudo isso, dentro do texto que eu citei e dessas ervas daninhas que eu estou falando, que é natural crescer sobre a gente, na nossa mente, se analise todos os dias e vença os seus demônios, assim como eu estou vencendo os meus, os demônios pessoais que nos dizem o seguinte, odeie, segregue, tenha aversão pelo diferente. Não. O diferente não é algo que digno de aversão, é algo digno de respeito pela sua diversidade, pelo seu valor em termos de complexidade diferente da minha. Faz parte da mesma humanidade que eu e merece muito ou até mais respeito do que eu em certos aspectos, se cumprir inclusive as suas atribuições de cidadão muito melhores do que a minha. Eu quero falar hoje para vocês o seguinte, racismo entra aí, sexismo entra aí, religiosismo, se é que existe essa palavra, entra aí também, tá certo? Então, se algo disso pega para você, se você está ouvindo o que eu estou dizendo hoje, veja se existe algo a modificar. E se existe, exerça o ouse pensar, pense sobre isso e melhore-se. Faça uma lapidação, porque até então, se um diamante for um diamante, se ele não for lapidado, ele não tem valor quase nenhum. Mas quando lapidado, tem muito valor, tá certo? E não deixe essas ervas daninhas crescerem na sua mente e no seu jeito de agir com relação aos seres humanos que estão ao seu redor, tá certo? Pratique o respeito, pratique a exclusão de qualquer tipo de preconceito que existe na sua mente, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixe um curtir aqui embaixo. Se você não gostou, você acha que esse ponto não é adequado para mim, eu não tenho preconceitos, e eu citei para vocês que é o seguinte, se é um ser humano, você tem potencial para desenvolver preconceitos, tá certo? Nós temos inclinações. Deixa o seu dislike aí se você não gostou, tá certo? Se você gostou, você dê um like aí, ajude a divulgar isso aí,
ajude a divulgar o canal, os vídeos. Compartilhe nas suas redes sociais, Facebook, Twitter, o que você quiser, entendeu? Você está livre para fazer isso. E também se inscreva no canal, acionando aí o sininho, acionando tudo que você puder para que nós possamos ser considerados cada vez mais pelo YouTube como um conteúdo adequado e de relevância, tá certo? Muito obrigado!